Comumente a gente escuta que para produzir um espetáculo teatral, para produzir uma peça de teatro, a gente precisa basicamente de alguém que assiste e alguém que fala, né? Alguém que conta uma história e alguém que assiste. Mas será que só apenas esses dois elementos constituem o espetáculo teatral, constituem toda a estrutura necessária para que aconteça esse pacto cênico? Hoje eu quero apresentar para vocês alguns outros elementos que constituem a produção cênica. Claro, esses não são os únicos elementos e esses próprios elementos que eu vou apresentar aqui se desdobram em outros elementos que a gente pode conversar mais pra frente também. Mas esses são elementos que eu considero básicos, né? Para que a gente entenda e comece a refletir sobre essa prática teatral. São esses elementos: o espaço, o texto, atores e atrizes e espectadores. Bora lá? Passo, 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 passo. Esse é o canal do Igor Passos. Quando a gente fala de texto no teatro, a gente pode pensar em dramaturgia. E geralmente, quando a gente pensa dramaturgia, já vem na nossa cabeça a ideia de um texto escrito, né, no idioma existente e que conta toda uma narrativa com começo, meio e fim, porque esse é o estilo clássico de dramaturgia, né? Um estilo que vem desde a Grécia e que foi ali consolidada pelos poetas gregos, né? Mas também pelo Aristóteles ali na poética. Entretanto, quando a gente fala de teatro, principalmente teatro moderno e teatro contemporâneo, a ideia de dramaturgia, ou seja, a ideia do texto no teatro, ela é um pouquinho diferente. Pra gente entender um pouquinho isso, vamos pensar numa cena de novela. Quando a gente tem uma cena de novela, a gente não tem só o texto sendo dito, a gente tem toda uma construção da cena que gera um sentido para aquela cena, né? Então a gente tem as emoções das personagens, a gente tem o enquadramento da câmera, a gente tem uma trilha sonora no fundo, que são elementos que geram um sentido para aquele texto que está sendo dito, para aquele texto que está sendo produzido naquela cena. No teatro, a ideia de dramaturgia está muito próxima a essa ideia que a gente viu agora dessa cena na televisão. Um grande pensador do teatro, o Eugênio Barba, ele vai dizer que a dramaturgia é a tessitura de ações que o ator ou a atriz faz na cena para a construção de um sentido. Ou seja, na cena teatral, quando a gente fala do texto, quando a gente fala da dramaturgia, né, a gente não está falando somente do texto escrito, mas a gente está falando da composição de sentido da cena. Ou seja, a dramaturgia, o texto, não é só o texto escrito ou o texto falado, mas ele também está presente nas atitudes do ator e da atriz, ele está presente, por exemplo, no modo como a luz constitui um espaço, e aí a gente vai falar da dramaturgia da luz. A dramaturgia está presente no cenário, a dramaturgia está presente no próprio espaço, daqui a pouco a gente vai falar sobre espaço e a gente vai ver como a decisão do espaço influencia também nesse sentido criado para a cena. Então, quando a gente fala de dramaturgia, pensando no Eugênio Barba, a gente está falando dessa tessitura de ações em que o texto, ele não é necessariamente um texto escrito, um texto falado, mas é toda uma constituição de ações e elementos da cena que geram sentido para aquela cena, para aquele texto, né? Então, o texto enquanto uma tessitura de ações. Outra pessoa importante que vai falar sobre a dramaturgia e sobre o texto é o Konstantin Stanislavski. O Stanislavski, ele foi um diretor muito textual, né? Muito textocêntrico. Ou seja, para ele o texto era essencial para a construção do espetáculo. E ele vai dizer, na primeira parte do trabalho dele, né? Porque ele tem duas fases de trabalho. Nessa primeira etapa de trabalho, ele vai dizer que tudo que o ator precisa está no texto. Então, todos os elementos para a constituição da personagem, para a constituição das ações, para a constituição da esfera da cena está presente no texto. E aí ele vai falar que existe uma coisa no texto que não está explícito, que são os subtextos. Então, quando a gente lê um texto, seja ele teatral ou não, a gente consegue identificar algumas coisas ditas, mas que não estão ditas. Então, um clima da cena, ou a entonação de uma fala,
Ou a motivação de um movimento, às vezes não está escrito, mas está subentendido no contexto daquele texto essas características. E aí o Stanislavski vai chamar isso de subtexto. Então é um texto que está presente ali, né? Ele está incorporado meio que intensamente, né? Uma intensidade do texto, mas que não está explícito. E aí para o Stanislavski, nessa estrutura da dramaturgia, para a construção dessas ações, para a tessitura dessas ações que dá sentido à cena, ele vai valorizar muito o subtexto, porque é no subtexto que os pequenos detalhes, as pequenas particularidades daquela cena estão contidas, né? Outra questão importante para a dramaturgia é que a gente está falando de teatro, então a gente está falando de uma linguagem artística, e nisso não necessariamente a gente precisa ter um texto totalmente coerente, um texto escrito em uma língua existente. A gente pode inventar e criar possibilidades. Como, por exemplo, no teatro do absurdo. O teatro do absurdo, ele não foi um movimento, mas um pesquisador, que está passando aqui o nome dele na tela agora, ele convencionou chamar uma determinada produção artística ali da segunda metade do século XX, depois do pós-guerra na Europa, de teatro do absurdo. Que eram textos que quebravam com a lógica, eram textos que quebravam com a coerência e construíam uma atmosfera de tensão, mas muito mais do que uma tensão, de uma não compreensão do que está sendo dito. Então causava uma certa angústia esses textos do teatro do absurdo. E aí a gente pode encontrar nomes como Beckett, como Ionesco, Pirandello, que são autores que vão estar ali lidos e entendidos por esse pesquisador como escritores do absurdo. Se a gente pega, por exemplo, Esperando Godot, o que é Esperando Godot senão uma grande falta de sentido? E é um texto que fala exatamente sobre isso, né? A falta de sentido, a falta de lógica da própria existência, né? A busca e a espera por uma existência, talvez. Mas aí a gente pode tirar um outro momento para conversar só sobre Esperando Godot. Então, no teatro, não necessariamente o texto, a dramaturgia, essa tessitura de ações, esse sentido gerado, não necessariamente está associado com começo, meio e fim, ou com uma lógica linear, mas sim está associado a um outro lugar, um outro mundo possível, né? Uma outra possibilidade de construção de linguagem. Além da questão do absurdo, né, que já quebra com a lógica do texto, a gente pode pensar também nos gramelôs e na blablação. A gente pode perfeitamente criar um espetáculo todo em cima de gramelôs e blablação. Mas Igor, o que é gramelô, o que é blablação? Gramelô e blablação são línguas inexistentes. Blá 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 blá. Entendeu? É mais ou menos isso. A gente pode construir um espetáculo todo em cima dessa linguagem. A grande questão é como a gente gera o sentido em cima disso. E aí, se a gente volta lá para trás e pensa no Eugênio Barba, que a dramaturgia, a tessitura de ação que gera um sentido para a cena, aqui na blablação e no gramelô, a gente precisa usar de outros artifícios, então linguagem corporal, cenografia, iluminação, figurino, enfim, todo um arsenal para compor essa cena, para que essa cena gere um sentido próprio. Porque se eu fico só como anteriormente no blá 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 blá, blá 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 blá, não vai ter sentido, não vai ter nexo, não vai ter liga para aqui. E aqui mais uma vez lembrando que o sentido não necessariamente é um sentido linear ou um sentido de algo que é facilmente capturado e apreendido, mas o sentido próprio daquela obra teatral, beleza? Outra coisa que a gente precisa pensar enquanto elemento básico para a construção de um espetáculo são os atores e as atrizes. Atores e atrizes são pessoas que se dedicam para... Aqui eu vou usar a palavra dar vida à personagem, mas talvez isso esteja um pouco romantizado demais. Mas pra gente entender um pouquinho, são essas pessoas que dão vida às personagens. Então são pessoas que estudam, que treinam, que se dedicam para a construção dessas personagens. E aí, Igor, qualquer pessoa pode ser ator e atriz? Eu acredito, assim como Augusto Boal, que sim, todas as pessoas são atores e atrizes em potencial. O que diferencia um ator e uma atriz profissional de uma pessoa que não se dedica a isso é realmente
a dedicação. Então, o ator e a atriz vão ser pessoas que vão se dedicar a esse exercício do ofício de produção de personagens. Então, vamos treinar o corpo, vamos treinar a voz, vamos treinar a leitura de um texto dramático. Então, eu vou encaminhar o meu trabalho para a construção de um corpo espetacular que consiga se locomover em várias possibilidades de personagens, né? Entretanto, a gente precisa entender também que o teatro não é feito só com atores e atrizes. Não necessariamente os atores e as atrizes vão estar no palco. Porque a gente tem, por exemplo, o teatro de formas animadas, o teatro de bonecos, o teatro de sombras, em que o foco da construção de personagens não está no corpo, matéria do ator e da atriz, mas estão em outros corpos. Então os bonecos, as sombras, os objetos ganhando vida ali, né? A antropomorfização dos objetos. E aí, nesses casos, os atores e as atrizes, eles entram como manipuladores desses objetos e não necessariamente como figuras principais que vão ser vistas no palco. Né? No teatro de bonecos, marionete, por exemplo, não necessariamente eu vou ver a pessoa que está movimentando esses objetos. Mas são pessoas importantes que também dedicam o seu trabalho a entender o funcionamento desses mecanismos, né? Além do texto e dos atores e das atrizes, a gente também tem mais um elemento muito importante para a constituição teatral, que é o espaço. É meio óbvio, né? Mas não é tão óbvio assim. Quando a gente fala de espaço no teatro, a gente pode pensar em duas vertentes desses espaços: espaços convencionais e espaços alternativos. Espaços convencionais são aqueles que são destinados, desde a sua criação, para a execução de peças teatrais, de treino de atores e tudo mais. Então são os espaços teatrais, os edifícios teatrais, né? Como esses que estão passando aqui na tela agora pra gente ver imageticamente. Já os espaços alternativos são espaços que na sua criação não são destinados ao teatro. São ruas, hospitais, casas, túneis de trem, enfim, o que vocês queiram. São outros espaços que são construídos para outras finalidades, mas que naquela concepção daquele espetáculo é mais interessante que sejam executados nesses espaços. E essa utilização de espaços alternativos para a constituição de espetáculos não é uma coisa tão recente. Já na Idade Média, a igreja utilizava das praças para fazer espetáculos teatrais. A própria comédia dell'arte utilizava da rua, do espaço público para constituir as suas encenações. Mas claro, tem um ponto marcante na história do teatro em que outros espaços não convencionais, como casas, castelos, hospitais, vão ser utilizados para composição de peças teatrais. Que ali na metade do século XX, mais ou menos, com a consolidação da performance art e o início do que a gente vai chamar, e na verdade que o Lerman vai chamar de teatro pós-dramático, né? Mas que a ideia de pós-dramático a gente também discute em outro momento. Então, quando a gente fala de espaço no teatro, a gente tem esses dois espaços: espaço convencional e espaço não convencional. Espaço convencional, aquela arquitetura teatral que foi construída exatamente para isso, para, enfim, ser usado como um teatro, o lugar onde se vê, né? E o espaço não convencional é aquele que foi criado para outras questões, mas que é utilizado por determinados grupos teatrais para a produção de espetáculos pontualmente. E bem, tem um último elemento que é muito importante também para o teatro, que sem ele a gente não acontece, que é o público. O público são as pessoas que assistem aos espetáculos, né? E sem vocês a gente não acontece. Então o público também é muito importante para a composição dos espetáculos teatrais. Era um pouquinho sobre isso que eu tinha para falar hoje. Claro, que nem eu disse no início do vídeo, existem vários outros elementos que compõem o teatro e que a gente pode falar: iluminação, cenário, figurino, direção, enfim. E esses se desdobram em mais outros. Mas aqui nesse vídeo eu quis fazer um vídeo mais introdutório mesmo, com elementos pontuais e iniciais sobre o ofício teatral. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um abraço, até o próximo vídeo e tchau, tchau!